Não tem cultinho, cultão, não é culto, elas vão oferecer um culto a Deus, sabe o que é criança? Enquanto elas vão fazer o seu culto a Deus, nós outros vamos dar continuidade ao nosso culto, ao nosso Cristo Jesus. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas, o capítulo de número 5. Hoje o nosso foco será dos versos de número 27 até o verso de número 32. Evangelho de Jesus Cristo que escreveu o médico Lucas, o capítulo de número 5, verso de número 27 até o verso de número 32. Temos caminhado nesse evangelho e temos visto muitas coisas aqui, temos aprendido muita coisa aqui com o médico Lucas. Pois é este que escreve esse evangelho, o evangelho que tem o nome dele, mas não tem nada a ver com ele, tem a ver com Cristo, com Jesus. Ele resolve escrever esse evangelho por causa de um pedido de um amigo que lá no capítulo 1 você vai ver o nome dele, Teófilo é o nome dele. Teófilo é alguém que se iniciou na fé, é alguém que tem algumas dúvidas, e com algumas dúvidas no coração, então ele pede para esse amigo Lucas, que tem caminhado com Paulo, que é aquele que tem sido companheiro de Paulo desde a sua segunda viagem missionária, e certamente aqui Paulo está preso em Jerusalém, a sua última viagem para Jerusalém. Enquanto Paulo passa preso durante 2 anos, Lucas, ele resolve então fazer esta investigação a respeito de tudo aquilo que Cristo ensinou, tudo aquilo que Cristo fez. Então Lucas não é alguém que se converteu quando Jesus estava vivo ainda, estava lá, ou estava vivo, estava entre nós, não é vivo, ele está para todo sempre, mas não era alguém convertido no ministério, no tempo do ministério terreno de Jesus. Muito provável que Lucas se converte em uma das viagens missionárias de Paulo, ou com alguém muito próximo de Paulo, e depois ele passa a ser um amigo, um viajante com Paulo nas viagens. E aqui então Lucas, ele resolve visitar aquelas pessoas que tiveram contato com Jesus, com os feitos de Jesus. Muito provável, ele conversou com alguns apóstolos que estavam vivos, certamente ele conversou com algumas pessoas que foram alvos dos milagres de Jesus, pessoas que viram Jesus, tocaram em Jesus e que eram testemunhas vivas de tudo aquilo que Jesus havia realizado. Então Lucas, ele de forma acurada e de forma minuciosa, ele resolve escrever um relato de tudo aquilo que havia acontecido ali, na região da Galileia e também na região da Judéia. O endereço é para esse amigo, um amigo grego, que está dentro do Império Romano, e ele então resolve instruir esse amigo diligentemente, de forma sábia, para que esse amigo ele tenha convicção a respeito de quem é Jesus e a respeito dos feitos de Jesus. É tendo este prisma diante de nós, é tendo este pano de fundo, é que nós resolvemos estudar esse evangelho. Alguém na tentativa de trazer convicção àquele que está lendo a sua carta ou o seu evangelho. Lá no início, Teófilo, depois as igrejas, logo no início, e chegou até nós esse evangelho. Então, tendo isso em mente, vamos ler o capítulo de número 5, verso de número 27 até o verso de número 32. A palavra de Deus ao seu e ao meu coração hoje à noite diz assim, ó: depois disso, Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi, sentado na coletoria, e disse-lhe: siga-me. Levi levantou-se, deixou tudo e o seguiu. Então Levi ofereceu um grande banquete a Jesus em sua casa. Havia muita gente comendo com eles, publicanos e outras pessoas. Mas os fariseus e aqueles mestres da lei que eram da mesma facção queixaram-se aos discípulos de Jesus: por que vocês comem e bebem com publicanos e pecadores? Jesus lhes respondeu: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes.
Eu não vim chamar os justos, mas pecadores ao arrependimento. Curva a tua fronte. Vamos orar. Mais uma vez, Senhor, diante da tua palavra, nós nos encontramos hoje à noite. E mais uma vez pedimos que o Senhor venha aplicar sobre nós esta tua verdade. Dependemos dela. Dependemos da tua verdade, ó Deus, para vivermos neste mundo. Por isso, que a ação do teu Espírito seja notória em nosso meio hoje à noite. Que ele venha trazer luz à nossa mente, para que possamos compreender a tua palavra e sairmos daqui um pouco mais parecidos com ele, com Cristo Jesus. Portanto, nós oramos e pedimos, Espírito Santo, tu tens a liberdade para agir em nós e através de nós, falando aos nossos corações e usando esta tua palavra para trazer instrução, encorajamento, ânimo, direcionamento. É isso que pedimos. No nome e nos méritos daquele que é o nosso Deus, o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. No nome dele oramos e te agradecemos, Pai. Amém e amém. Algumas perguntas estranhas são feitas às vezes e que nem precisamos fazê-las, né? Nem precisamos fazer certo tipo de pergunta. Alguém falou assim, vou à padaria. Aí, às vezes, alguém pergunta, vai fazer o que na padaria? Aí, se é alguém que é mal educado, eu vou comprar remédio. Ou, você vai ao açougue. Estou indo ao açougue, alguém, mas vai fazer o que no açougue? Aí, se alguém mais desbocado diz, eu vou lá comprar feno no açougue para a gente comer, né? Não é legal fazer isso, mas são perguntas estranhas, né? Que não precisava. Só o fato de você falar, eu vou à padaria, já fica claro que você vai lá comprar um pão ou derivados que vendem na padaria. Vai ao açougue, certamente você vai ao açougue para comprar o quê? Para comprar carne e assim por diante. Alguém diz, eu vou ao mecânico. E aí você já entende, vai ao mecânico para levar o seu veículo para ser arrumado, não é isso? São coisas estranhas, mas seria muito estranho se você ao chegar na mecânica e chegasse lá e visse sentado em volta do carro um rapaz, uma pessoa de jaleco branco, todo branco, com aquele utensílio, né, estetoscópio, difícil falar esse negócio, né, estetoscópio lá, e no ouvido e colocando ali no motor do carro ou na lataria do carro para tentar ouvir, escutar alguma coisa. Seria estranho isso, né? Isso seria estranho. Você chegar em um lugar e ver uma pessoa que não é o ofício dela estar ali. Um médico, uma dentista, né, a Lohane lá. Você chegar numa mecânica e a Lohane está lá, com os aparelhos e aquele negocinho que irrita a gente, né? Como chama aquele negócio lá, Lohane? Como? Alta rotação. Esse trem aí. Você chega lá e ela tá no pneu do carro. Vai furar esse negócio, né? Seria estranho você ver alguém que não tem nada a ver com o ofício e está ali naquele lugar com seus utensílios trabalhando ali. Mas você não ia estranhar se você visse em volta de um carro um mecânico com chaves, com parafusadeira e coisa assim, né? Ali no... Parafusadeira? Usa parafusadeira? Acho que usa, né? Talvez usa, não sei. Talvez usa, né? Um mecânico usando uma chave de fenda, melhor. Uma chave de fenda ali em volta do carro. Não seria absolutamente nada estranho você ver uma pessoa com o seu ofício ali, preparado exatamente para resolver o problema daquele carro que foi levado ali para ser consertado. Bem, a gente está diante de um texto que uma pergunta não precisava ser feita. Outra, não precisava ser levantado nenhum tipo de desconfiança ou o que esse homem está fazendo dentro dessa casa. Nós veremos hoje que esse homem que está dentro dessa casa é exatamente alguém que
é habilitado para fazer o que faz, porque dentro daquela casa existe exatamente pessoas necessitadas do agir dessa pessoa. Jesus Cristo é o nome dele. E quem é que está indagando, ou quem é que está perguntando, fazendo perguntas que não deveriam ser feitas, são os religiosos. Estes mesmos religiosos que deveriam identificar de antemão que aquele que está ali é a revelação e o cumprimento de todas as profecias do Antigo Testamento. E não há outra pessoa mais habilitada para lidar com pecadores do que este que está na casa de um pecador. É isso que veremos. E veremos isso em 3 partes. Primeiro, veremos que um chamado é feito. E um chamado é feito de forma eficaz, para que esta pessoa que ouve o chamado se tornasse uma nova criatura. É isso. Olha o verso de número 27. Depois disso, Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi, sentado na coletoria, e disse-lhe: siga-me, siga-me. Lucas é quem está escrevendo, e ele escreve aqui nessa tentativa de trazer uma convicção ao leitor. Uma convicção a respeito de Cristo Jesus e a respeito dos feitos de Jesus. Lucas, ele começa o verso 27, depois disso, depois do quê? Depois daquela cura maravilhosa que nós vimos na semana passada, a cura de um leproso que foi conduzido pelos amigos lá ao centro, bem no meio daquela casa onde Jesus estava ensinando. Então esse leproso é descido até a frente, diante de Jesus, e nós vimos que Jesus dá uma palavra de esperança ao coração daquele homem que é introduzido ali, no centro daquela casa. Jesus olha para aquele paralítico e diz o seguinte para o paralítico: perdoados estão os seus pecados. E nós vimos que esta fala de Jesus deve ter despertado no coração tanto dos discípulos quanto no coração do próprio paralítico uma esperança. Antes disso, de falar perdoados estão os seus pecados, Jesus disse para ele: tem de bom ânimo. E isso despertou no coração daquele homem uma esperança. Opa, eu estou no lugar certo. Ouvi falar muito a respeito desse homem. Ele curou muita gente. Agora há pouco, no caminho, ele acabou de curar um leproso que estava em fase terminal. E ele purificou a pele desse homem. E agora eu estou diante dele e ele me diz: bom ânimo, tenha bom ânimo. Só que Jesus, ao invés de bate-pronto, falar, levante-se e ande, Jesus disse para ele: perdoados estão os seus pecados. E quando Jesus disse isso, perdoados estão os seus pecados, os fariseus pensaram consigo mesmo: quem é esse que é capaz de perdoar pecados? Só há um que é capaz de perdoar pecado, e este que perdoa pecado é Deus. Este homem está blasfemando. Mas Jesus, sabendo o que eles estavam pensando, nem expressaram ainda os seus pensamentos. Jesus, sabendo o que eles estavam pensando, Jesus disse para eles: o que é mais fácil fazer? Ou dizer, perdoados estão os seus pecados, ou levante-se e ande. Aí Jesus, conhecendo muito bem o coração daqueles homens, Jesus disse o seguinte para eles: olha, para que vocês saibam que o Filho do Homem, uma terminologia usada lá em Daniel, fazendo referência ao Messias, aquele que chegaria, Jesus disse: para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados, levante, tome a sua maca e anda. Imediatamente o homem se levantou, pegou a sua maca e saiu glorificando a Deus. Lucas diz: depois disso, Jesus, ele sai daquele lugar e ele vê um publicano. Ele vê um publicano ali no seu ofício. E o que é um publicano? Veja, um publicano é um cobrador de impostos. O publicano era alguém que era entendido e visto como inimigo e traidor do povo. Um traidor da nação.
Você assistiu aquele seriado The Chosen? Assistiram? Bacana. É um seriado feito em cima do Evangelho de João, né? Claro que tem muitas coisas que são acrescentadas ali para dar mais drama, trazer drama e trazer um conteúdo um pouco mais, mas eles seguem um pouco assim, de forma fidedigna, o Evangelho de João. E a gente percebe ali esse chamado desse Levi. Levi nada mais é do que Mateus, é um outro nome dado a ele, Mateus. Mateus é esse que está sentado ali na coletoria, e é alguém que é visto pelo povo como um inimigo da nação de Jerusalém ou de Israel. Um indesejado entre o povo. Então, quando um judeu estava na rua e avistava um publicano, ele pegava pedra. Se aquele publicano não era escoltado por um soldado romano, ele poderia morrer ali. Porque era uma pessoa extremamente indesejada, indesejável. Ninguém gostava de falar ou se apresentar diante de um publicano. Eram obrigados a fazerem isso porque eles tinham que pagar tributos a César. Só que o publicano, ele era alguém que não apenas cobrava o que era cobrado ou que era estipulado pelo imperador, mas era alguém que tinha autonomia para cobrar o quanto quisesse. Meio parecido, né, com Brasília, né? Que cobrar o que acham que deve ser cobrado. Vamos aumentar aí o imposto, o IPTU da cidade de Bragança. Teve um zoom aí, né, de aumentar o imposto e do nada, assim, né, começaram a aumentar os impostos e teve uma revolução toda aí em Bragança, uma manifestação na Câmara Municipal e assim por diante. Levi era alguém que tinha autonomia para fazer isso. Mateus poderia cobrar o quanto ele quisesse, porque a ideia era se tornar uma pessoa rica. Era isso que os publicanos tinham em seus corações e em sua mente. Enriquecer-se cobrando impostos de pessoas lá dos judeus, dos seus conterrâneos. Então veja, um publicano era alguém que não era bem visto, bem quisto, não era desejado no lugar onde as pessoas frequentavam. Odiavam-se publicanos. Jesus sai desse ambiente aqui, de uma casa onde acontece uma cura, e Jesus estava ensinando nessa casa, e quando acontece a cura, Jesus termina o seu ensino, todo mundo sai glorificando, pois é isso que o texto diz no verso de número 26, todos ficaram atônitos e glorificavam a Deus, e cheios de temor diziam, hoje vimos coisas extraordinárias. Olha que legal. O povo estava lá, com seus corações preenchidos, inundados, de ver uma manifestação gloriosa de Deus entre os homens, e todos saem daquela casa pulando, né? Se fosse pentecostais, saíram de lá, pentecostais, sapateando, rodopiando, beleza. Se é os tradicionais, vimos coisas maravilhosas, vimos coisas grandes, né? Se é mais ou menos como a gente, sai não tão assim e também não tão parado, mas yes, né? Uau, vimos coisas maravilhosas hoje, que legal! E aí você sai daquela casa encantado com os feitos de Jesus. Olha que beleza. Aí Jesus, eu penso que Jesus estava assim, vocês acham que vocês viram coisa extraordinária, né? Vocês acham que vocês viram coisas maravilhosas hoje? Sigam-me, por favor. Intencionalmente Jesus sai pelas ruas daquela região da Galileia. Certamente aqui é Cafarnaum. Todos conheciam o publicano Mateus, da cidade de Cafarnaum. Todos os judeus sabiam quem ele era. Jesus sai daquela casa depois de uma demonstração de poder, mas a demonstração de poder ele queria deixar claro que não era o paralítico andar. A demonstração de poder era o Filho do Homem vir e declarar: perdoados estão os teus pecados. Só que eles não entenderam muito bem isso. Eles acharam que a manifestação do poder foi o homem levantar, pegar sua maca e sair. Jesus então sai da casa e diz: sigam-me, por favor.
E todo mundo, pense comigo, aquela turma toda, saindo da casa, indo atrás de Jesus. E Jesus, intencionalmente, ele pega uma das avenidas de Cafarnaum. Porque o coletor ficava exatamente na principal avenida, no lugar principal da cidade. Todos deveriam saber aonde que o coletor ficava, porque tinha que pagar o imposto. E não podiam usar desculpa, eu não sabia que ele estava aqui. Não, todo mundo passava por ali e via ele. Então Jesus sai pelas ruas. E Jesus vai em direção a quem? Olha o texto. Depois disso, Jesus saiu. Lucas é mais rápido. Lucas não diz saiu pelas ruas, caminhou. Não, Lucas diz e viu um publicano. E viu um publicano. Veja, em Cafarnaum não existia apenas um publicano. Outros publicanos, e no entanto que quando, nos versos abaixo, nós vamos ver que outros publicanos estavam dentro da casa de Mateus. O texto diz que Jesus sai daquela casa, daquele ambiente que todos estavam estarrecidos com uma manifestação gloriosa, sai pelas ruas e vê um publicano. E quando ele vê esse publicano, diz assim, um publicano chamado Levi, ou Mateus, sentado na coletoria. Jesus decididamente vai em direção a ele. Jesus vai em direção a Mateus. Veja, a fama de Jesus já havia se espalhado pela cidade. Aonde Jesus chegava, as pessoas queriam ouvir Jesus, saber quem era Jesus, tocar em Jesus. Vimos isso na casa de Simão, vimos isso na casa de Pedro, vimos isso aqui nas ruas, ou antes de Jesus começar a pregar, Jesus estava ali na beira-praia, na beira do lago, as multidões apertavam Jesus, então a fama de Jesus já estava espalhando por toda a região, principalmente na cidade de Cafarnaum. As pessoas já sabiam quem ele era. As pessoas ouviram muito a respeito. E é muito provável que Mateus também já tinha ouvido muitas coisas a respeito de Jesus. Não é possível que Mateus era o único forasteiro. Como aqueles caminhantes lá de Lucas 24, né? Os discípulos de Emaús que estão lá e fala para Jesus, será que você é o único forasteiro que não sabe o que está acontecendo aqui na região? Não, Mateus era da cidade, Mateus era conhecido, e certamente Mateus também já tinha ouvido falar a respeito de Jesus. E então, Jesus vai em direção a Mateus. Pense, Mateus olhando e vendo aquela pessoa vindo na sua direção. Pagar imposto não é porque já passou o tempo dele pagar o imposto. Ele já pagou. Ele está vindo em direção a Jesus, a Mateus. E quando ele chega perto de Mateus, Jesus fala, quebra o protocolo. Ninguém passava na coletoria para lá dar um bom dia para um publicano. Ô publicano, você está bem? Ninguém fazia isso. Eu já disse que ele não era bem visto. Ele era uma pessoa indesejada. Ninguém dava bom dia para um publicano. Ninguém parava para conversar com um publicano. Jesus está indo em direção à coletoria e toda aquela turma junto com ele. E quando Jesus chega em frente a Mateus, Levi, Jesus fala com ele, para falar com ele. Lucas não mostra o conteúdo, se teve uma conversa mais ou a menos com Mateus. O que nós sabemos é que Jesus para em frente a Mateus e diz, Mateus, né? Segue-me. Olha o verso. Depois disso, Jesus saiu, viu um publicano chamado Levi sentado na coletoria e disse, siga-me. Siga-me. Verso de número 28.
Levi levantou-se, deixou tudo e o seguiu. Levi, Mateus, levantou-se, deixou tudo e o seguiu. Algo parecido aconteceu versos acima do capítulo 4, não foi? Jesus encontrou com Pedro, capítulo 4, capítulo 5, aliás. Jesus encontrou Pedro, pediu para usar o seu barco, depois que teve a pesca maravilhosa, Pedro, ele entendeu quem ele era, pecador, pede para que Jesus se afaste dele, afasta-se de mim porque eu sou um homem pecador. Jesus então diz para Pedro, Pedro, tenha calma, porque daqui para diante você não vai ser mais pescador de peixe, mas se tornará pescador de homens. O texto diz que Pedro pegou o seu barco, arrastou até a praia, deixou tudo e seguiu a Jesus. Algo parecido. Por que algo parecido? Porque Pedro era um pescador. Pedro ganhava a vida pescando. Pedro ganhava a vida e levava o seu pão e leite para casa com a sua pescaria. O sucesso da pescaria era o sucesso de Pedro, da profissão de Pedro. O texto diz que Pedro abandonou a sua profissão e começou a seguir Jesus. Aqui, Levi era um profissional da cobrança, da coletoria. Ele ganhava dinheiro fazendo o quê? Cobrando impostos. E Jesus chama Levi, Mateus, e diz, Mateus, segue-me. E o texto diz que ele abandonou tudo e seguiu Jesus. Veja, não houve nenhum argumento de Levi, de Mateus. Não houve. Não houve nenhuma objeção de Levi. Não houve nenhuma objeção. Ô Jesus, espera um pouquinho, eu tenho que cobrar o último imposto de hoje. E no final do dia, aí a gente senta e conversa. Eu ouço a sua proposta de trabalho e a gente tenta conversar, se acertar um pouquinho. Não houve. Não houve tampouco uma condição de Levi. Olha, mas se isso acontecer, então eu vou. Se o Senhor me prometer isso, então eu posso seguir o Senhor. Não houve nenhuma condição proposta por Levi. O que houve de imediato de Levi é obediência, renúncia e arrependimento. É isso. Diante do chamado de Jesus a Mateus, o que houve foi obediência, renúncia e arrependimento. É isso que houve. Aí o verso de número 29, olha o texto. Então Levi ofereceu um grande banquete a Jesus em sua casa. Havia muita gente comendo com eles, publicanos e outras pessoas. É que Lucas ele resolveu pegar leve aqui. Publicanos e pessoas indesejadas tanto quanto publicanos. Ou seja, prostitutas, meretrizes e assim por diante. É isso. Por que é que eu entendo que houve obediência, renúncia e arrependimento? Primeiro, porque ao ouvir o chamado de Jesus, não houve argumentação, não houve condições, não houve objeções, o que houve foi levantar e seguir. Porque houve renúncia, porque ele abandonou tudo, o texto diz, ele deixou tudo e o seguiu. E por que é que eu entendo que houve arrependimento? Porque no mesmo instante, Mateus resolveu fazer algo para o próprio Cristo. Ele queria dar um jantar a Cristo. É isso. Ele resolveu fazer um banquete, ele resolveu fazer uma festa a Jesus. Ou seja, ele decidiu preparar algo de forma intencional a Cristo. E ao mesmo tempo convidar pessoas para estar ali com ele.
Então veja, aqui está a maior demonstração da missão de Jesus. Diante desse texto está a maior missão de Jesus revelada a nós. Aqui está a maior demonstração do poder dos céus em ação. Se o povo ficou maravilhado ao ver o paralítico caminhar um pouco antes, o povo deveria ficar mais maravilhado ainda em ver a graça de Deus alcançando uma pessoa que não tinha o perfil de ser alcançada pela graça de Deus. E isso deveria despertar no coração das pessoas algo muito maior do que admiração e atônitos. Estavam atônitos, pois o verso de número 26 disse que eles estavam atônitos ao ver aquela manifestação poderosa. Aqui eles deveriam sair atônitos, impressionados, porque aqui está a maior demonstração da graça e da misericórdia de Deus entre os homens. É diante de um publicano, diante de uma pessoa indesejada, diante de um inimigo do povo, traidor da nação. É diante deste que Jesus está e faz o convite: siga-me. E ao mesmo tempo, ao ouvir o siga-me, o coração desse homem se desmancha diante do Criador. O coração desse homem se derrete diante do Criador. E não há objeção, não há argumento, não há condições. Ele apenas abandona tudo e segue a Cristo. A pergunta que deveria surgir no nosso coração é: como pode isso? Como pode alguém apegado ao dinheiro? Como pode alguém apegado às riquezas? Como pode alguém que vive em função disso ouvir apenas um siga-me e seguir? E abandonar tudo. O que Lucas está tentando mostrar para Teófilo é o seguinte: Teófilo, existem algumas coisas que são impressionantes, sim, que Cristo realizou. Mas está aqui, Teófilo, algo mais impressionante ainda. É Jesus estar diante de um publicano chamado Levi, e Jesus apenas direcionar para ele: siga-me, Mateus. E ele abandonar tudo e seguir. É que a gente não tem noção. A gente não tem noção. Vamos pegar uma ilustração pequena. Alguém que foi doutrinado na ideologia marxista. Alguém que foi doutrinado nesse movimento, nesta ideologia. Alguém que foi minuciosamente doutrinado. E num belo dia você chega e diz, e numa conversa com ela, você apenas diz para ela: deixa essa ideologia e siga as Escrituras. Já viu isso acontecer? Eu ainda não vi, mas eu oro para que isso aconteça. É mais ou menos isso. Alguém que está com seu coração, a sua mente abarrotada por caminhos anticristãos. E você falar de Jesus, então ela de uma hora para outra abandonar isso. É o que aconteceu aqui. Um publicano ouviu de Jesus: siga-me. E imediatamente ele seguiu. Lucas está aumentando o volume do som dos céus agora. Lucas está falando: Teófilo, aperte os cintos, porque daqui para diante, o que eu vou mostrar para você, o que eu vou escrever para você, tem tudo a ver com o Evangelho e não com religião. O que você vai ouvir daqui para frente tem tudo a ver com o Evangelho e não com religião. E você vai ver daqui para frente a diferença, porque nós vamos entrar no capítulo 6. Nós vamos ver a diferença da religião dos fariseus e do Evangelho. É isso, Teófilo. Então veja, a maior missão de Jesus não é de se revelar como um grande conselheiro na arte da pesca. Não, Lucas não queria deixar isso
no ar para os seus leitores. Lucas não queria dizer, olha, Jesus é o maior dos conselheiros quando o assunto é pescaria, tá, gente? Não. Tampouco Lucas queria deixar ali no ar que Jesus era alguém apenas envolvido como um curandeiro das pessoas doentes. Embora nós cremos que Jesus tem poder para curar, e cremos e vimos isso nos evangelhos, e até hoje nós não somos cessacionistas. Nós oramos por cura e nós pedimos para que Deus venha agir no coração e na vida daqueles que necessitam de cura. Cremos nisso e sabemos que Ele é poderoso para fazer isso. Já vimos e testemunhamos muitos feitos de Cristo em nosso meio, de Deus curando, de Cristo agindo de forma maravilhosa em nosso meio, trazendo cura. Mas o que Lucas quer deixar claro é que Jesus não é apenas um curandeiro. Também Jesus não tem uma missão de apenas exorcizar pessoas. Ele não é um exorcista de carteirinha. O que Lucas está querendo deixar claro é que a missão de Jesus foi e continua sendo essa: revelar a graça de Deus a homens pecadores. É isso aí. Porque foi exatamente isso que Lucas deixou claro que Jesus revelou para Pedro. Quando Pedro concluiu aquela pescaria, Pedro não ficou impressionado com os peixes. Pedro não ficou impressionado como ele nos deu um conselho maravilhoso de onde lançar as nossas redes. O que deixou Pedro impressionado e que fez com que Pedro quedasse ao chão foi olhar para Jesus e ver em Jesus a figura do próprio Deus. Ele entendeu que aquele que estava diante dele é o Santo de Deus, é o Filho de Deus. E ele exclama: vai para longe de mim, porque eu sei quem sou agora diante de ti. Pode ser que essa afirmação Pedro nunca havia dito: eu sou pecador. Mas diante de Jesus ele exclama: para longe de mim, porque eu sou pecador. Lucas está querendo deixar claro exatamente isso, que a missão de Jesus sempre foi essa, a de revelar a graça de Deus a homens pecadores. E é essa a missão de Jesus ainda hoje, por intermédio da sua igreja. A missão da igreja de Cristo não é apresentar as manifestações mirabolantes. A maior missão e a missão principal da igreja não é anunciar os milagres que acontecem em nosso meio. Embora nós podemos testemunhar muitos milagres de Deus em nosso meio, mas a maior missão da igreja é continuar a missão de Cristo. Não é inventar novas missões. Não é dar um novo propósito à igreja. Muitos se inscrevem, propósito da igreja. O propósito da igreja continua sendo esse: dar continuidade à missão de Cristo. E qual é a missão de Cristo? Revelar a graça de Deus a homens pecadores. É isso. De alguma forma, Mateus percebeu esta tônica harmônica dos céus. Ele percebeu. Ele viu Jesus, ele viu a graça de Deus sendo revelada diante dele. E bastou apenas: siga-me. E ele foi. E o que ele faz diante desse siga-me, desse convite? Ele ouve, ele sente e ele responde ao chamado irresistível do Mestre. Responde ao chamado do médico de sua alma que muito provável estava ferida, perturbada e condenada. Ele ouve o chamado e ele responde. Então veja, Lucas deixa claro que este chamado e todos os demais chamados não teve e nunca tiveram a ver com o mérito. É isso que Lucas está deixando claro. Jesus viu um homem chamado Mateus.
e sem ele fazer qualquer ação religiosa. Pode ser que se fosse um mestre da lei, pode ser que alguém concluísse, olha, mas é claro, esse aí é um mestre da lei, ele é alguém que segue a Torá, é alguém que pratica minuciosamente os ritos judaicos. Olha, ele faz muita coisa que eu não faço, e é por isso que Jesus chegou diante dele e disse, siga-me. Não. Jesus chega diante de um publicano e diz para ele, siga-me. O que Lucas quer deixar claro? Lucas quer deixar claro que o Evangelho e chamado de Cristo não tem absolutamente nada a ver com meritocracia. Não tem nada a ver com isso. Não é quem merece. Pode ser que você concluiu alguma vez, eu não sou merecedor, e é isso. Continuamos não sendo merecedores dessa graça maravilhosa de Deus. Não há absolutamente nada que você seja capaz de fazer, capaz de encantar Deus. E então Deus olhar para você e falar assim, nossa, que bonitinho, nossa, que belezinha, como ele faz essas coisas? Absolutamente não. O que nos falta é esse senso do verdadeiro Evangelho, porque o verdadeiro Evangelho, quando chega aos nossos corações, desperta em nós esse sentimento que despertou em Pedro. Eu sou pecador, afasta-se de mim. Eu não mereço a tua presença perto de mim. Lucas deixa claro que esse chamado e todos os demais chamados nunca teve a ver com algo chamado mérito. Mérito. E o que ele fez? Depois deste chamado? Bem, ele saiu. Decididamente, Mateus saiu decididamente a anunciar e chamar outros a conhecer este mesmo evangelho da graça de Deus. Olha o verso de número 29. Então Levi ofereceu um grande banquete a Jesus em sua casa. Havia muita gente comendo com eles, publicanos e outras pessoas. Veja, a tônica do Evangelho é a graça de Deus. É isso que Lucas quer deixar claro. A tônica do Evangelho é a graça de Deus, não é os milagres, não é as pescarias, não é a limpeza do corpo de uma pessoa que está leprosa. A tônica do Evangelho é que tanto um Pedro, que daqui a pouco vai se tornar um apóstolo, também um leproso que ninguém sabe o nome dele, também um paralítico que é desconhecido, e ao mesmo tempo um Mateus, que daqui a pouco também vai se tornar um apóstolo. O Evangelho é para todos. O Evangelho é capaz de alcançar homens, mulheres, ricos, pobres, preto, branco. O Evangelho é capaz de alcançar todos. Então, a tônica do Evangelho é a graça de Deus alcançando pecadores. Mas esse Evangelho também tem uma dinâmica. E qual é a dinâmica do Evangelho? A dinâmica do Evangelho é que todo cristão que é alcançado por essa graça, ele sente no seu coração o desejo também de anunciar essa graça, de falar dessa graça, por meio do discipulado e por meio do evangelismo. É isso. O Evangelho tem uma tônica, e a tônica é a graça de Deus. Mas também o Evangelho tem um dinamismo. O dinamismo onde todos aqueles que se entendem como cristão, que foram alcançados por essa tônica, a graça, ele tem o desejo de anunciar essa graça a outros, por meio do discipulado e por meio do evangelismo. Veja, Mateus não apenas abandona a sua antiga maneira de vida, como coloca tudo o que ele é e possui à disposição do reino de Deus. Jesus, eu vou seguir o Senhor. Está decidido. Eu não volto atrás. Mas eu gostaria que o Senhor fosse em casa. Vamos marcar? Pode ser hoje à noite? Ou amanhã cedo? Não sabemos o horário. Pode ser.
E ele então resolve dar essa festa. Ele sai convidando um monte de gente para a festa da casa. Lucas deixa claro essa dinâmica desse coração que foi impactado pela graça de Deus. Ele ouviu, ele obedeceu o chamado, mas também surgiu no coração dele o desejo de compartilhar esse mesmo chamado. Ele decidiu compartilhar esse mesmo chamado. Veja, ele ouviu o chamado, ele obedeceu o chamado e ele decidiu também compartilhar esse chamado. Compartilhar o chamado não quer dizer que todos aqueles que ouviram o chamado serão também convertidos a Cristo. Nem todos que estavam na casa de Levi aqui se converteram a Jesus, não sabemos. Mas pode ser que alguns ali se converteram. Porque esse chamado ele só será eficaz no coração dos eleitos. Assim como aconteceu com Levi, também aconteceu com a gente, e vai acontecer com todos aqueles que Cristo chamar. O que aconteceu é que Levi resolveu também obedecer algo à lei. Não apenas seguir Jesus, mas falar de Jesus. Mateus não esperou se tornar um apóstolo para obedecer a dinâmica do evangelho, do reino. Eu vou falar de ti, Jesus. Eu vou falar do Senhor, mas só quando eu tiver uma bagagem um pouco mais do conhecimento teórico, didático, teológico do evangelho, é que então eu vou compartilhar a respeito do reino. Não, ele não fez isso. Imediatamente ele ouviu o siga-me, ele obedeceu o siga-me e ele compartilhou o chamado. Ele compartilhou o chamado. Mateus não esperou concluir o evangelho. Sabe o evangelho de Mateus? Então, é ele que escreve, é o mesmo que está aqui, tá? Ele não esperou concluir o seu evangelho para então falar, olha, quando eu concluir o meu TCC do evangelho, então eu vou apresentar Cristo ao mundo. Não. O que Lucas está a entender é que, no outro dia, no mesmo instante, ele ouviu Jesus, ele foi impactado com a graça de Jesus, e ele então saiu falando de Jesus às pessoas. Mas há um outro, terceiro ponto. Verso de número 30. Mas os fariseus e aqueles mestres da lei, que eram da mesma facção, queixaram-se aos discípulos de Jesus. Veja, eles não foram a Jesus, eles foram aos discípulos de Jesus. Por que vocês comem e bebem com publicanos e pecadores? Aí, Jesus, conhecendo o coração desses homens, Jesus vai lá e responde para eles. Não é os discípulos. Jesus vai lá e responde. Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas são os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Veja, aqui Lucas está mostrando uma oposição ao dinamismo do reino. Uma oposição ao dinamismo do reino apresentado pela religião. Os discípulos de Jesus estão naquele jantar. Dá para imaginar? Um Pedro, que nem foi escolhido ainda para ser o apóstolo, vai ser escolhido no capítulo 6. Está começando a caminhar com Jesus. Tiago, João, conhecido como os filhos do trovão, é isso, né? Filhos do trovão, né? Que tem um termo que se usa para eles. Esqueci agora. Eram pessoas bravas. Teve uma vez que esses dois aí foram procurar um lugar para Jesus, numa aldeia de samaritanos, não são bem recebidos, voltam ao encontro de Jesus e falam assim, Jesus, não fomos bem recebidos na aldeia dos samaritanos não, expulsaram a gente de lá, vamos fazer o seguinte, sei que o Senhor tem um poder aí, vamos orar e vamos mandar fogo nessa turma, e antecipar o inferno neles, vamos fazer isso?
Aí Jesus falou assim, rapaz, vocês não entendem que espírito vocês são, não, né? Olha, esse perfil de gente que está aqui, ó. Esse perfil de gente que está, sabe onde? Na casa, sabe de quem? Pasmem, de um publicano. Ninguém gostava de falar com o publicano, quanto mais fazer visita na casa de um publicano. Um judeu de pedigree não ia fazer isso nunca. Os discípulos estão lá naquele jantar, talvez meio deslocado, talvez escondidinho um pouquinho, talvez indo lá, não tanto na janela, porque não queria que as pessoas passassem e vissem eles lá, estava meio que escondidinho. E aí, chegando lá, dando uma espiadinha, estava lá os fariseus, os religiosos. Dá uma olhadinha e fala assim, ah, vocês estão aí, né? Eu vi vocês. Aí eles vão chegando perto assim, discípulos de Jesus, como é que vocês conseguem vir aqui na casa desse homem? E eles não respondem porque eles estão lá também, né? Como é que vocês podem vir na casa desse publicano e comer junto com eles? Será que vocês não sabem que quem assenta à mesa vocês estão chamando para uma amizade? Vocês querem ter relacionamento com essa pessoa? Vocês querem ter uma comunhão com essa pessoa? Vocês estão comendo com essa pessoa, estão à mesa com elas. Estão uma mesa com publicanos e com pecadores. Se de fato vocês são de Deus, como vocês afirmam ser, vocês deveriam estar na nossa casa, porque é na nossa casa que estão os não pecadores. Porque nós não somos pecadores como esse publicano. Porque nós somos religiosos e nós cumprimos a lei. Agora, esse publicano é pecador. E tantos demais que estão à mesa aí são pecadores. Veja, a graça ainda não alcançou o coração desses homens. Porque a primeira coisa que a graça faz quando alcança o coração de um homem é revelar quem ele é, pecador. São questionados sobre o Mestre. Jesus responde os religiosos com o Evangelho. Jesus não responde os religiosos com a dinâmica da religião. Porque a dinâmica da religião é mérito. A dinâmica do Evangelho é graça. Os religiosos estavam lá por meio da sua dinâmica. Não porque nós cumprimos a lei. Não porque nós observamos os ritos. Não porque nós cumprimos os ditos. Agora vocês estão aí no meio de pecadores. Jesus responde a esses religiosos com o Evangelho. E qual é a resposta que Jesus dá? Veja, não são os doentes que precisam de médico, não são os sãos que precisam de médico, e sim os doentes. Aí Jesus no verso 32 diz, eu não vim chamar os justos. Na ótica da religião, eu não vim chamar aqueles que se entendem como justos, merecedores. Eu vim chamar aqueles que se entendem como pecadores. Porque estes, quando se entendem como pecadores, se arrependem. E é isso que aconteceu aqui nessa casa. É isso que aconteceu com esse homem chamado Levi. O que isso tem a ver com a gente? 3 coisas. Primeira delas, está ficando claro, enquanto você lê esse Evangelho de Lucas, está ficando claro para você que o Evangelho é capaz de alcançar os inalcançáveis? Os inalcançáveis. Está ficando claro para você que o Evangelho é capaz de alcançar essas pessoas? Ficou claro para você que não há ninguém que não possa ser alcançado pelo poder do Evangelho? Está claro, está nítido, está cristalino diante dos seus olhos? Porque é isso que Lucas está mostrando para Teófilo e a nós hoje. Teófilo, não há ninguém que não possa ser alcançado por esse Evangelho. Não há ninguém, Teófilo, que não possa ser alcançado pelo poder transformador do Evangelho. Veja, um Pedro Galileu, pescador, foi alcançado, acabou de ser alcançado. Mas ao mesmo tempo, um leproso que estava dominado por uma doença que contagiava as pessoas e que não poderia ser tocado por ninguém, o Evangelho chegou nele. E ao mesmo tempo, Teófilo, esse Evangelho chegou também para um paralítico que era incapaz de andar.
E agora, Teófilo, esse evangelho alcançou alguém que era desprezada, alguém que era indesejada, alcançou um publicano. Então, Teófilo, se o evangelho foi capaz de alcançar um Pedro, um leproso, um paralítico e um publicano, não há ninguém na face dessa terra que possa ser excluída do evangelho. Sua função, Teófilo, minha função, Teófilo, e a função de toda a igreja é anunciar a graça de Deus. Não é função sua, Teófilo, nem minha função, Teófilo, e nem função dos crentes que se converterão a Cristo, de converter pessoas. Essa tônica, esse poder é de Cristo. Esse chamado eficaz só pode ser feito por Ele. Todos nós, como igreja de Cristo, devemos anunciar a tônica do Evangelho, a graça de Deus. E o que vai acontecer no coração dos que ouvem não cabe a você, Teófilo, nem a mim. Mas fique sabendo, todos podem ser alcançados pelo Evangelho. É isso. Não há um grupo de pessoas, não, esse aqui não vai. Não, esses daqui não podem ser alcançados, não, esses daqui não merecem. Porque dentro do quesito de merecimento não há ninguém que mereça. Não há ninguém hoje à noite aqui que possa bater no peito e dizer o seguinte: eu sempre mereci, eu fiz por merecer. Não é cartinha de Papai Noel que você escreve dizendo as coisas boas que você fez o ano todo e no final você recebe o presente por seus méritos. Não, evangelho não tem nada a ver com isso. Religião sim, evangelho não. Evangelho tem a ver com um coração contrito e quebrantado diante daquele que é capaz de restaurar você e eu. Isso é evangelho. Então não há ninguém que não possa ser alcançado pelo poder desse evangelho. Ele alcança os bonzinhos e também ele alcança o maior dos perversos. Ele, o evangelho, é capaz de reunir no mesmo lugar inimigos e fazer deles irmãos em Cristo. Esse é o poder do evangelho. Esse é o poder do evangelho. Lembro-me que no discipulado aqui estávamos falando a respeito da conversão do maníaco do parque. Quando ouve falar disso, as pessoas... O ano que vem vai ser solto, eu acho que é isso. Acho que é o ano que vem, 2026, o maníaco do parque será solto. E há relatos de que ele, o maníaco do parque, se converteu ao evangelho lá na prisão. Ouviu o evangelho e se converteu. Talvez você teve um arrepio. O quê? Maníaco do parque? É. Saiba que o evangelho tem poder para alcançar o coração do maníaco do parque. E saiba que o evangelho ele tem poder para restaurar o coração deste que foi conhecido como o maníaco do parque. Se o evangelho chegou lá e houve arrependimento verdadeiro através da ação do Espírito Santo, então este que era o maníaco do parque, queira você ou não, é seu irmão em Cristo. Ah, pastor, mas peraí, não, agora você pegou pesado. O que mais? Haverá um dia, se ele se converteu, haverá um dia que você e ele estarão em volta da mesma mesa e participarão do mesmo cálice e comerão do mesmo pão diante do mesmo Senhor, porque o que se iniciou no coração foi a mesma fé, o mesmo Deus. O Evangelho é capaz de fazer isso. Agora, claro, se não houve arrependimento, ele vai se acertar com Deus. E haverá um grande acerto por tudo aquilo que ele fez. Mas se houve verdadeiro arrependimento, então ele se converteu, se verdadeiramente se converteu a Cristo. Pode ser que uma das mulheres que talvez escapou viva dos seus abusos, pode ser que ela também seja uma cristã. Agora pense comigo,
Um maníaco do parque, aquele que foi o agressor junto com a agredida. O Evangelho é o único que pode fazer com que ambos estejam no mesmo ambiente, cultuando o mesmo Deus. Aí você fala, não, isso é loucura. É loucura. Porque não se trata de algo humano que nasceu do coração humano. É poder de Deus. Se o Evangelho foi capaz de trazer um Paulo, que era perseguidor, assassino de cristãos, e trouxe-o para perto, e trouxe-o, incluiu na igreja, e ele se tornou um apóstolo dos gentios, o que não é capaz de fazer o Evangelho no coração daquele que você está orando para a conversão? Aliás, a pergunta é, você continua orando pela conversão de pessoas? Ou você já decidiu desistir? Veja, o Evangelho é capaz de reunir no mesmo lugar inimigos e fazer deles irmãos em Cristo. Ah, pastor, não, eu não vou pregar o Evangelho para petista, não, imagina. Eu vou converter o petista, mas eu não vou fazer isso. O Evangelho é o único que é capaz de reunir no mesmo lugar petista e bolsonarista. Porque o Evangelho é capaz de arrancar esses istas do coração desses homens e convertê-los a uma única pessoa que vale a pena seguir, viver, adorar, idolatrar, que é Cristo Jesus. O Evangelho é capaz de fazer isso. Nenhuma outra coisa é capaz de fazer isso. Não vai adiantar você tentar converter um petista à sua visão bolsonarista, e não vai adiantar você converter o coração de um bolsonarista a ideias e ideologias petistas. Anuncie o Evangelho a eles, e então daqui a pouco você vai vê-los de mãos dadas, seguindo a mesma causa, a causa do Evangelho, a tônica que é o Evangelho, a graça de Deus. É isso. Você vai ver nas ruas aquele que era um ex-petista e ex-bolsonarista anunciando: Jesus Cristo cura, Jesus Cristo salva e Jesus Cristo liberta. Isso é o Evangelho. Não subestime o poder do Evangelho, meu irmão. Não subestime. Não subestime. Ah, pastor, mas você não conhece o meu filho? Não subestime o poder do Evangelho. Ah, pastor, você não conhece os meus pais? Não subestime o poder do Evangelho. Ah, pastor, você não conhece aquele meu vizinho? Não subestime o poder do Evangelho. Ele é capaz de transformar qualquer coração, se esse coração ouvir o siga-me. Ah, meu irmão, não reduza o poder do Evangelho a apenas realizações espetaculares. Não faça isso. O que Lucas está tentando falar é o seguinte: olha, vocês ficaram impressionados com um paralítico andar? Não reduza o Evangelho a isso, pelo amor de Deus, não faça isso. Não reduza o Evangelho à noite dos milagres. Não reduza o Evangelho às campanhas mirabolantes que surgem por aí. Não reduza o Evangelho a isso. Evangelho é muito mais do que isso, gente. Evangelho é poder de Deus para transformar a todo aquele que crê. É isso que é o Evangelho. Não reduza o Evangelho a pequenas coisas. Não reduza o Evangelho a curas, a exorcismos. Evangelho não tem nada a ver com isso apenas. Evangelho tem isso quando é a ação de Deus para transformar e trazer pessoas ao conhecimento mais profundo do Evangelho. O Evangelho tem a ver com a revelação da graça de Deus. Então, só resta a você aquilo que restou ao coração de Levi. O quê? Como eu gostaria que os meus amigos fossem alcançados por esse Evangelho. E Levi saiu convidando todo mundo. Não, mas eu sou publicano, não tem problema, eu também. Mas eu sou pecador, não tem problema, eu também. Mas vamos estar diante de Jesus? Sim, vamos estar diante dele. E diante dele você vai conhecer o poder da graça. Você vai conhecer o poder da graça. O que é que Levi está fazendo? Levi está celebrando o arrependimento de pecadores. Imagine se lá naquele dia um pecador falou assim, um publicano, Levi, eu também quero seguir ele. Imagina o coração de Levi.
de Mateus. Ele está celebrando junto com os anjos o arrependimento de corações pecaminosos. Porque esse é o clímax do Evangelho. Ver pecadores se convertendo a Cristo. Segundo, cuidado, meu irmão. Cuidado. Porque a não permanência no Evangelho pode te conduzir à religião. E na religião há um outro dinamismo. O dinamismo da religião é mérito. Cuidado, porque a não permanência no Evangelho pode te conduzir à religião, onde a dinâmica é o mérito. Evangelho não tem nada a ver com mérito. Evangelho não tem nada a ver com o quanto você faz para Deus. Evangelho tem a ver com o quanto Deus fez por você na cruz. Isso é Evangelho. Terceiro e último. Como anda a dinâmica do reino de Deus em sua prática de vida? Como anda? Você tem anunciado a tônica do Evangelho a outros iguais a você, pecador? Você tem anunciado essa tônica do Evangelho, a graça de Deus, a outros iguais a você, a mim, pecadores? Você tem anunciado o Cristo a outros pecadores? Você tem colocado à disposição do reino de Deus seus recursos, seus bens? A primeira coisa que aconteceu com Levi foi: a minha casa é sua. Os utensílios da minha casa é teu. Eu coloco tudo à disposição do reino. Você tem colocado à disposição do reino os seus recursos, os seus bens? Não, eu não estou fazendo um apelo como faz os figurões da fé, do show da fé. Não, eu não faço isso. Eu não estou dizendo que você tem que ir vem aqui à frente, entregue o seu carro, entregue a sua casa. Não, não é isso. É algo mais profundo do que isso. Porque se fosse isso, estava fácil. A gente estava comprando alguma coisa, um lugarzinho no céu, estava fácil. É muito mais profundo que isso. O Evangelho faz com que você não se apegue às coisas desse mundo. Muito pelo contrário, o Evangelho faz com que você coloque à disposição de Cristo tudo o que você é e tudo o que você possui. É isso. Qual foi o dia que você convidou os pais dos seus amiguinhos da escola para um jantar em sua casa? Qual foi? Não, eu não estou falando apenas dos crentes. Eu estou falando daqueles não crentes. Amiguinho lá da sua escola, que está lá, da escola do seu filho, que está lá. Qual foi o dia que você convidou ele para ir participar de um jantar na sua casa? Ah, pastor, mas ele não é cristão. É isso mesmo. Qual foi o dia que você fez isso? Porém, você deixou claro para sua casa, para sua família, que aquele jantar não é apenas a estes convidados. Antes, é um jantar a Cristo. E o conteúdo que será anunciado naquele jantar é Cristo. Aquele coração que necessita de Cristo. Falo isso porque pode ser que a sua casa se torne o palco de um chamado irresistível do médico de corpo e do médico de alma. E pode ser que o enfermo de alma e de corpo responda: eu quero ele. Curva a tua fronte. Oremos. Gratos somos, ó Deus, pela tua verdade. Gratos somos pelo Evangelho que chegou até nós. Esse chamado irresistível que chegou a Levi também chegou a nós. E somos gratos por isso, Deus. Nossa oração hoje à noite é que o Senhor não nos deixe perder esse Evangelho de vista. Não permita com que sigamos a religião que se baseia pelo mérito. Antes, que possamos olhar e ver a graça, a abundante graça de Deus, que inundou nossos corações, nossas vidas, nossas mentes. E que assim como o Levi, também possamos anunciar empolgadamente esse Evangelho a tantos outros como nós, que andávamos perdidos, que possamos alcançar o coração e os ouvidos destes, com a pregação daquele
que é o único capaz de trazê-los à vida. É nossa oração. E como tua igreja, oramos e pedimos. Ajuda-nos nisso, Senhor. Ajuda-nos nisso. No nome de Cristo oramos. Amém. Amém. Que Deus os abençoe. Vamos colocar de pé. Vamos agradecer a Deus.